Olá pessoal, meu nome é Karina, estamos com a disciplina de materno-infantil, sou professora do Instituto Genoma e vamos iniciar agora o módulo 4, unidade 1. O módulo 4 ele é dividido em duas unidades, unidade 1, que é assistência ao recém-nascido em sala de parto, e a unidade 2, que vai falar sobre as amamentações e consultas de crescimento e desenvolvimento infantil. Bom, iniciando a unidade 1, vamos começar falando sobre assistência ao recém-nascido no parto. Nós definimos a assistência ao recém-nascido no parto, assistência prestada tanto pelo enfermeiro, quanto pelo técnico de enfermagem, quanto pelo médico ao recém-nascido, tanto de parto normal quanto de cesárea. A assistência ela deve se basear no sistema que garanta cuidados contínuos e de complexidade crescente e adequada ao nível de risco do neonato, ou seja, essa criança, ela vai evidenciar algum tipo de risco? Ela não evidencia risco? Quais são as condutas que eu vou ter que conduzir naquele momento ali com aquele recém-nascido? E é isso que nós vamos ver agora. Primeiro, eu tenho que pensar na preparação da sala de parto para receber esse recém-nascido. Então, antes mesmo do início do trabalho de parto, eu preciso de deixar essa sala preparada para receber posteriormente o bebê. Todo o material necessário para a reanimação deve ser preparado, testado e estar disponível em local de fácil acesso antes do nascimento. Então, é preciso estar preparado aí para uma reanimação neonatal, é preciso avaliar se esses objetos, se esses materiais, eles estão funcionando de forma adequada. Primeiro, nós devemos realizar o aquecimento do berço do bebê, pois o ambiente que ele se encontra, que é o útero da mãe, é um ambiente aquecido. Então, nós precisamos aquecer o ambiente externo para que ele não venha aí ter complicações posteriores decorrentes da hipotermia. Material para reanimação, material para aspiração, material para ventilação e para intubação traqueal. Esses materiais, em caso de necessitar aí de uma reanimação desse bebê, em caso de necessitar de uma ventilação dessa criança, através da oxigenoterapia, através do uso de medicações e materiais também para cateterismo umbilical. Vocês podem observar na imagem o ambiente em que nós temos o ambiente materno e neonatal. Atrás do bercinho da criança, nós encontramos aí vários dispositivos, onde nós teremos aí o ar comprimido, oxigenoterapia e o vácuo, caso necessite durante o procedimento de parto e pós-parto. Também nós temos aí o carrinho de emergência. O carrinho de emergência, ele serve para realizar qualquer emergência que for evidenciada durante o trabalho de parto após a saída do bebê. Seja a reanimação dessa criança, seja o uso do oxigênio, esse bebê será atendido e a assistência será prestada aí pelo pediatra, juntamente com a equipe de enfermagem focada nesse recém-nascido. Uma assistência importantíssima é o clampeamento do cordão umbilical. Quando deve-se clampear o cordão umbilical? O clampeamento ele deve ser feito logo após a pulsação do cordão umbilical ser cessada. Então, quando o cordão umbilical parar de pulsar, nós iremos clampear esse cordão umbilical e cortar. Colocá-lo em um berço aquecido para ajudar a estabilizar sua temperatura após o contato pele a pele com a mãe. É muito importante estimular o contato pele a pele. Por quê? Essa criança irá para o colo materno, que é um colo mais aconchegante para ela, e também ela irá receber ali o calor da mãe e posteriormente será levado para o bercinho. Nós temos o índice de Apgar. O índice de Apgar, ele analisa 5 itens relacionados à saúde da criança: a frequência cardíaca, respiração, tônus muscular, coloração da pele e se o bebê está ativo e reativo à manipulação. Então, nós iremos avaliar. O bebê chorou, o bebê não chorou, ele tem estímulos, ele não tem estímulos, como que está a coloração da pele desse bebê, como está a frequência cardíaca. São algumas avaliações que serão feitas assim que o bebê nascer. Então, anotem. O índice de Apgar, ele é feito no primeiro minuto e no 5º minuto após o nascimento do bebê. É uma nota dada de 0 até 10 pontos, onde 0 é muito ruim e 10
é um índice ótimo. Então, nós iremos avaliar esse bebê no primeiro minuto, de 0 a 10, e no quinto minuto, de 0 a 10, para avaliar como está a eficácia desse bebê após o nascimento. Se ele tiver aí um índice de Apgar muito baixo, o médico pediatra, ele irá intervir de certa forma, vai estimular essa criança. Se ele não responder aos estímulos, precisa-se realizar, às vezes, uma aspiração dessa criança, o uso da oxigenoterapia ou, em casos mais severos, a reanimação do bebê. Iremos administrar também o nitrato de prata. O nitrato de prata, ele é administrado nas mucosas oculares, ou seja, no olhinho da criança, e na menina é aplicado também na vagina. Então, é colocado uma gota em cada olho e na vagina da criança. Para quê? O nitrato de prata, ele serve para evitar contaminações por infecções, seja ali na passagem do canal de parto ou no ambiente hospitalar. A gente vai avaliar também se essa criança ela tem os orifícios presentes, ânus, vagina, uretra, ouvido, olho, todas as mucosas precisam ser avaliadas. Por quê? Porque essa criança precisa de ser avaliada no momento do nascimento para que posteriormente a gente não tenha alguma complicação decorrente de não se avaliar se existe ou não os orifícios. Um exemplo muito comum é crianças que nascem sem a perfuração do orifício do ânus. Então, essa perfuração ela precisa ser feita por via cirúrgica. Se a gente não observa isso, essa criança ela pode ter uma infecção intestinal e essa infecção intestinal vai agravar o quadro clínico dela, levando ela até o óbito. Avaliar os perímetro cefálico, que é a medição da cabeça, perímetro torácico, que é a medição do tórax, perímetro abdominal, que é a medição do abdômen, o peso e a estatura dessa criança. Realizar também o banho, que será realizado 6 horas após o nascimento. Ah, professora, mas o banho não é feito imediato? Não, o banho não deve ser feito imediato. Vou explicar a vocês por quê. O banho do bebê, durante o banho, ele vai perder calor. Naquele momento do nascimento, a gente não deve dar banho nele, porque se eu der banho nele, eu posso levar essa criança a um quadro de hipotermia. Então, o que eu vou fazer? Criança nasceu, nós iremos higienizar essa criança, colocar a sua roupinha e entregar para a mãe. 6 horas após o nascimento, aí sim, nós iremos preparar o ambiente para o banho, de forma que eu vou cuidar para que essa criança ela não tenha aí nenhum resfriado, nenhuma complicação decorrente desse banho. Então, é muito importante a gente fechar todas as ventilações do ambiente, colocar essa criança enroladinha, pode ser aí numa toalhinha dela, algum objeto dela mesmo, ou até do ambiente hospitalar, desde que esteja esterilizado. E aí nós iremos, posteriormente, levar essa criança ao banho, para que ela não venha perder calor imediatamente após o trabalho de parto. Então, o Ministério da Saúde preconiza o banho 6 horas após o nascimento. Avaliar a urina e a evacuação, a criança ela não pode receber alta da unidade hospitalar sem observação da urina e da evacuação. É normal as primeiras fezes dessa criança serem escurecidas e enegrecidas, porque o intestino dela está se adaptando ao meio externo. Então, no início, essas fezes elas serão mais escuras, podendo ser até esverdeada. Realizar o curativo do coto umbilical com álcool 70%. Isso é um detalhe muito importante. Por quê? Muitos de vocês, e nós vemos na nossa prática diária, que as pessoas utilizam várias substâncias que não devem no curativo do coto umbilical, como, por exemplo, azeite, fumo, moeda, entre outros que são utilizados para realizar o curativo do coto umbilical. Por que a importância de realizar com álcool 70%? Primeiro, é o que o Ministério da Saúde preconiza, o uso do álcool 70%, porque o álcool 70% irá secar aquele tecido que é morto, o coto umbilical ele é um tecido morto, que precisa de ser retirado daquele local. Então, o álcool ele vai ajudar nesse processo de secagem. É importante higienizar o umbigo dessa criança de forma adequada, secar, deixar bem seco para que não tenha aí acúmulo de líquido e não tenha secreção, e passar ali naquele local o álcool 70%.
Decorrente desses usos empíricos, né, que a gente tem aí, por exemplo, o uso do fumo, o uso da moeda, muitas crianças tiveram aí tétano neonatal e tiveram óbito após o nascimento, decorrente desses objetos. Por quê? Porque a gente não sabe a origem desse objeto, a gente não sabe como que foi manuseado, e isso pode levar a uma infecção na criança, porque a criança ainda não tem imunidade suficiente para isso. E realizar as vacinas BCG e hepatite B, que são as duas vacinas realizadas ainda na maternidade, quando o bebê nasce. Quando não é realizada na maternidade, essas vacinas elas podem ser realizadas posteriormente nas unidades básicas de saúde. Bom, pessoal, finalizamos aqui a unidade 1 do módulo 4. Está disponível para vocês o vídeo. Visualizem quantas vezes forem necessárias, também o material em PDF e até a próxima unidade.